Fala, gente, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Bioquímica, Ensino Superior, falando sobre proteínas. Eu arriscaria dizer que são as moléculas mais importantes da nossa vida, porque, primeiramente, a gente tem que parar para lembrar que toda enzima é uma proteína. E simplesmente, se a gente não tivesse enzima, não existiria vida. A enzima participa de tudo que acontece no nosso corpo. E se você parar para analisar, o nosso DNA é um quebra-cabeça que vai ser lido para formar RNA mensageiro, que vai ser lido pelos ribossomos e vai formar uma proteína. Então, todas aquelas bases nitrogenadas que a gente tem uma atrás da outra no nosso DNA, tudo aquilo é para formar proteína no final. Então, as proteínas são as moléculas mais importantes que existem na nossa vida e a gente vai falar sobre elas hoje. Então, vamos começar definindo o que é uma proteína. Proteínas são polipeptídeos de massa elevada, porque se a massa for muito pequena, a gente simplesmente fala polipeptídeo. O termo peptídeo refere-se à união de 2 ou mais aminoácidos por ligações peptídicas. Então, quando a gente vai ver como que se forma uma ligação peptídica. Basicamente, são 2 aminoácidos que sofrem uma condensação e formam uma ligação peptídica. Se você ainda não viu aula de aminoácidos, é base para essa aula. Assiste, vou deixar por aqui. Um dipeptídeo contém 2 aminoácidos e uma ligação peptídica. Aqui a gente tem o esquema do que acontece entre os aminoácidos para se formar uma ligação peptídica. Nós temos o aminoácido 1, o aminoácido 2, aqui o grupo carboxila ligado ao carbono alfa. A hidroxila do grupo carboxila reage com um hidrogênio do amino alfa do outro aminoácido. Isso daqui sai na forma de água e você forma uma ligação aqui entre o carbono alfa de um e o amino alfa do outro. Isso é uma ligação peptídica. Para você quebrar isso, você precisa de dar muita energia para ela. Então, normalmente, essas ligações são muito estáveis. Olha lá, alfa-carboxila reage com alfa-amino, formação de água. E aí a gente pode denominar isso de uma reação de condensação ou uma desidratação. E forma uma amida. Então, proteínas são poliamidas também. Porque, nitrogênio, vamos lembrar o que é uma amida. Nitrogênio ligado a um carbono com oxigênio. No caso, uma carbonila. Isso daqui é uma amida. Imagina uma amida aqui. Isso ao longo de toda a proteína. Por isso que são poliamidas. Proteínas são formadas do amino terminal para o carboxi terminal. Então, quando o ribossomo vai ler lá o RNA mensageiro, ele começa a ler, conforme ele vai formando a proteína, ele forma do amino terminal pro carboxi terminal. Isso tem uma ordem de crescimento. Aqui nós temos um exemplo do que seria um tetrapeptídeo. Não, um pentapeptídeo. Tem 5 resíduos de aminoácidos aqui. Aqui a gente tem uma serina, aqui nós temos uma glicina, aqui nós temos uma tirosina. Isso daqui são todas as cadeias laterais. Se você não viu aula de aminoácidos, vai assistir. Aqui nós temos uma alanina e aqui nós temos uma leucina. Todas as cadeias laterais. Aqui em negrito, marcado mais forte, a gente tem a ligação amídica ou a ligação peptídica. Como nós temos 5 resíduos de aminoácido, nós temos 4 ligações peptídicas entre eles. Lembrando, amino terminal sempre para a esquerda, carboxi terminal sempre para a direita. Classificações das proteínas. Uma proteína simples é uma proteína que só possui resíduos de aminoácidos. Ela não possui outros constituintes químicos, além de aminoácidos. Uma proteína conjugada é uma proteína que possui outros componentes químicos. Por exemplo, as lipoproteínas, que contêm grupos prostéticos lipídios. A gente já vai falar o que é um grupo prostético. Outro exemplo, glicoproteínas, que contêm grupos prostéticos de glicídios. E metaloproteínas ou metaloproteínas que contêm metal como grupo prostético. O grupo prostético é uma parte orgânica ou inorgânica, não aminoácida, da proteína e essencial para o seu funcionamento. O grupo prostético não é composto de aminoácidos necessariamente, desde que a união entre proteína e componente químico seja estável. E aí pode ser ou ligação covalente ou interação eletrostática forte.
De exemplo, nós temos o grupo prostético M, que é o grupo que fica lá na hemoglobina, que são as proteínas que vão carregar o oxigênio. E por que ele é grupo prostético, o M? Porque é ele que carrega o oxigênio. Sem ele, a hemoglobina não funciona, ela não tem sentido. Então, a hemoglobina, ela é feita no sentido de poder carregar isso daqui vai carregar o oxigênio. A hemoglobina é feita de forma que tem que ter isso daqui, senão ela não funciona. E aí, esse grupo prostético M, que carrega o oxigênio, está presente em hemoglobinas, mioglobinas, que é a proteína que vai carregar o oxigênio no músculo, vai armazenar esse oxigênio. Citocromos, que está muito presente lá na cadeia respiratória. A gente vai falar tudo disso mais para frente. E aproveito já para deixar aqui o que é um cofator. É uma substância inorgânica necessária ao funcionamento das enzimas. Qual que é a diferença de um cofator para um grupo prostético? O grupo prostético é um subgrupo de cofatores, por exemplo. Se esse ferro aqui ele for necessário e ele tiver interação forte ligado a uma enzima, uma proteína, esse cofator se torna um grupo prostético. Então, o grupo prostético é algo necessário para o funcionamento da enzima. O cofator é uma substância inorgânica necessária também ao funcionamento das enzimas, mas não é uma interação estável igual a um grupo prostético. E uma coenzima é uma substância orgânica necessária para o funcionamento das enzimas. Por exemplo, a coenzima A, que a gente vai falar bastante sobre ela mais para frente. Só que ela não se liga necessariamente a uma enzima de forma estável. Então, por isso que não é chamado de grupo prostético, é chamado de coenzima e é chamado de cofator. Proteína multissubunidade. É uma proteína composta por mais de uma cadeia polipeptídica. O certo seria colocar aqui mais de uma subunidade polipeptídica. Por quê? Vocês vão entender. Desde que as cadeias polipeptídicas não interajam covalentemente. Então, por exemplo, a hemoglobina possui duas subunidades alfa e duas subunidades beta. Só que imagina que isso é uma subunidade alfa e isso uma beta. Elas não têm ligação covalente entre elas. Elas simplesmente interagem por ligação de hidrogênio, força hidrofóbica e etc. Interação iônica e assim vai. Não tem uma ligação covalente que é extremamente forte entre elas. Por isso que são subunidades. Agora imagina comigo se tivesse essa subunidade alfa e essa subunidade beta tivesse uma ligação covalente, elas não poderiam ser chamadas de subunidade. Seriam chamadas simplesmente de cadeia. Cadeia alfa, cadeia beta, porque elas estão ligadas. Então, para ser chamada de subunidade, tem que estar separado e interagindo de forma não covalente. Se houver interação covalente entre os polipeptídeos, a proteína não será considerada multissubunidade. Nesse caso, os polipeptídeos são chamados de cadeias e não subunidade. Por exemplo, a hemoglobina tem duas subunidades alfa e duas subunidades beta. As subunidades interagem eletrostaticamente, ignora esse D aqui, eletrostaticamente, cadeias laterais dos aminoácidos e não covalentemente. Se pelo menos duas subunidades forem iguais, a proteína pode ser chamada de oligomérica. A hemoglobina é uma proteína oligomérica? Sim, ela tem pelo menos duas subunidades iguais. Ela tem duas subunidades alfa e duas subunidades beta. Então ela é uma proteína oligomérica. Vamos ver mais. As subunidades iguais, por exemplo, as duas subunidades alfa da hemoglobina, são chamadas de protômeros. Olha lá, hemoglobina, duas subunidades alfa, duas subunidades beta. É um dímero de protômeros alfa-beta. O que é uma isoenzima? Uma isoenzima são enzimas que possuem estruturas primárias. Lembra o que é uma estrutura primária? A sequência de aminoácidos ligados um no outro. Estruturas primárias diferentes, ou seja, os aminoácidos diferem, só que elas catalisam a mesma reação. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente também que a glicoquinase, que é uma enzima que vai fosforilar a glicose no carbono 6, a gente vai ver isso mais para frente. Ela está presente no fígado e ela pode ser chamada de exoquinase 4. Então, você tem a exoquinase 1, a 2, a 3 e a 4 que está no fígado. Todas essas exoquinases são enzimas que têm sequências de aminoácidos diferentes, porém elas catalisam a mesma reação, que é a fosforilação do carbono 6 da glicose. Conformação. Qualquer arranjo espacial possível devido às interações entre grupos laterais dos aminoácidos sem quebrar a ligação peptídica. Imagina que a gente está formando uma proteína, está ligando lá, um aminoácido atrás do outro. Um aminoácido atrás do outro. O que acontece? Os grupos laterais de cada aminoácido,
Eles não vão simplesmente formar uma cadeia retilínea, esses aminoácidos. Os grupos laterais vão começar a reagir, fazer ligação de hidrogênio, vai fazer ligação iônica, vai fazer ponte de sulfeto. Então tudo isso vai começar a contorcer a proteína, a contorcer essa sequência linear de aminoácidos. Isso a gente chama de conformação. A conformação é qualquer arranjo espacial possível devido às interações entre os grupos laterais dos aminoácidos. Olha lá, sequência de aminoácidos retilíneas, cadeias laterais começam a reagir. E aí, isso vai reagindo, as cadeias laterais vão reagindo entre si de forma a alcançar o menor nível de energia possível, ou seja, a forma mais estável, que aí não tem motivo para eles continuarem mudando a conformação. Isso daqui é um exemplo de uma proteína na sua estrutura. Então, tá vendo tudo isso aqui? A gente vai entender o que são essas voltinhas aqui mais para frente, né, durante essa aula. Mas isso é uma proteína, isso é uma conformação estável de uma proteína. Quando ela chega nessa conformação, ela tende a ficar desse jeito. As cadeias laterais estão interagindo entre si. Depende das interações ambientais também, pH, temperatura, etc. Então, por exemplo, a gente está aqui no pH fisiológico. Imagina que a gente pega essa proteína, e diminui o pH, abaixa o pH. O que acontece quando o pH abaixa? A gente está liberando muito hidrogênio, muito hidrogênio. Então imagina que você tem vários glutamatos aqui no meio, que é o aminoácido que tem carga negativa. Esses hidrogênios vão entrar nesse glutamato que tem carga negativa e que está fazendo interação iônica para conseguir manter essa conformação. Esse hidrogênio entra no glutamato e aí o glutamato perde a carga dele, quebrou uma interação iônica. Agora imagine isso acontecendo em várias cadeias laterais. Simplesmente vai desnaturar a proteína. Ela perde a função. As interações laterais deixam de existir. Ela perde a conformação ou adquire uma conformação diferente. Normalmente predomina a forma mais estável, como eu disse. E o que é uma proteína nativa? É uma proteína que possui uma conformação que permite o seu funcionamento. Vamos falar sobre estabilidade. O que é estabilidade? É a tendência em manter a conformação nativa, ou seja, aquela funcional e aquela de menor nível energético, aquilo que fica estável. Predomínio de interações fracas no enovelamento. O que é o enovelamento? É aquele GIF que eu mostrei para vocês. A proteína foi feita, só que esse enovelamento, que é o enrolamento da proteína, que se dá devido às interações das cadeias laterais, ele acontece não depois que a proteína está feita, como eu disse. Ele acontece durante a proteína vai sendo feita, ela já vai enrolando. E o que predomina para fazer aquele folding, aquele enrolar da proteína? Predomínio de interações fracas, devido ao grande número delas. Então, por exemplo, as hidrofóbicas são interações fracas, mas a gente tem muitos resíduos com cadeias laterais apolares. Então, como você tem muitos resíduos, ela vai predominar. Iônicas, por exemplo, cadeias laterais com carga e ligações de hidrogênio. A ligação de sulfeto é uma ligação covalente que é 1000 vezes mais forte do que essas interações fracas. Uai, mas se ela é 1000 vezes mais forte, por que ela não predomina? Porque tem poucas dela. Isso daqui, você tem muitas interações dessas daqui. Então, não adianta você ter 1, 2, 3, 4 ligações de sulfeto, que essas ainda assim vão predominar devido ao número. Porém, as fracas predominam, especialmente as hidrofóbicas. Uai, mas a ligação de hidrogênio é mais forte do que a hidrofóbica. Só que o que acontece? Para cada ligação de hidrogênio que é feita entre aminoácidos, entre cadeias laterais, uma ligação de hidrogênio dessa cadeia que foi usada para interagir, perde uma ligação com a água. Então, é como se você tivesse um saldo zero. O que adianta eu interagir com outra cadeia aminoácido por meio de ligação de hidrogênio se eu perdi uma ligação de hidrogênio que eu tinha com a água? Então, é meio que o saldo fica zero. Então, por isso que predomina as hidrofóbicas e não as de hidrogênio, por exemplo. Vamos falar sobre estrutura. O que é a estrutura primária? É uma sequência linear de aminoácidos. A ligação peptídica é rígida e planar e tem caráter de dupla ligação parcial. Isso daqui é importante. Devido à ressonância. Que ressonância? Vamos ver. A ressonância ocorre entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio do amino. Cada aminoácido na cadeia lateral é chamada de resíduo. N-terminal sempre à esquerda, C-terminal sempre à direita, como eu disse. Então aqui nós temos um exemplo. N-terminal para a esquerda, C-terminal para a direita. Ligação peptídica, em amarelo. É rígida e planar.
Uai, por que ela é rígida e planar, se não é uma ligação dupla, por exemplo? Porque o que acontece? A ressonância que ocorre entre o oxigênio da carbonila, a ressonância que ocorre entre o oxigênio da carbonila, esse, e o H do amino, esse, dá o caráter de dupla ligação parcial para essa ligação aqui. O que é uma ressonância? Imaginem algo que fica ressoando, fica indo, vai e volta, vai e volta. Então o que acontece? Essa ligação aqui, esse hidrogênio, ele vem e se liga nesse oxigênio. E aí você forma OH. Então se você formou OH, essa ligação aqui é perdida. Você forma uma hidroxila. O oxigênio só faz duas ligações, uma com carbono e uma com hidrogênio. Então essa ligação que sobra, ela vem para cá. Então forma uma C dupla N aqui. Então isso fica indo e voltando. Forma carbonila, forma hidroxila. Forma carbonila, forma hidroxila. E aqui a ligação fica indo simples dupla, simples dupla. Isso é uma ressonância. Por isso que essa ligação, ela é rígida e planar. Ela não gira igual essas ligações aqui giram, que a gente vai ver. Ligação π. O que é uma ligação π ou Φ? É a ligação do amino com o carbono alfa. Ligação do amino com o carbono alfa. Cadê? Aqui e aqui. Nós temos o amino com o carbono alfa. Isso daqui é chamada de ligação Φ, ligação π. Ligação ψ. Ligação da carboxila com o carbono alfa, em rosa. Ligação da carboxila, ou da carbonila, que nesse caso, com o carbono alfa. Ligação da carboxila, que era carboxila, com o carbono alfa. Essas ligações Φ e Ψ, diferente da ligação peptídica, não é rígida e planar. Elas sofrem giro, elas giram. E isso dá a possibilidade de maior interação entre as cadeias laterais. Então você tem esse grupo R aqui, que é a cadeia lateral, por exemplo. Você tem um grupo R aqui para trás. Conforme isso gira, essas ligações giram, esses grupos podem interagir entre si, lá atrás, por exemplo. Devido ao grande volume das cadeias laterais, normalmente a ligação peptídica é trans, uma cadeia lateral para cada lado. Essas ligações peptídicas são trans, porque o que acontece? Ela é rígida e planar, certo? Só que esses grupos R, claro que não estou falando de glicina, que é muito pequena, e nem esses aminoácidos muito pequenos, mas os grupos R que são volumosos, eles tendem a ficar um para cá, outro lá para trás, de forma que eles não interagem se não houver tipo ligação de hidrogênio, se não houver ligação iônica, essas coisas. Elas tendem a se afastar porque o volume é muito grande. O que é uma estrutura secundária? Estrutura secundária, você tem presença de dobramentos em segmentos curtos de cadeias lineares. Formas regulares comuns, que são conhecidas, que caracterizam estruturas secundárias. Hélice-alfa. Na hélice-alfa, as cadeias laterais são jogadas para fora, para evitar interferência espacial, como eu disse, porque os grupos R são volumosos. E aí você tem ligação de hidrogênio entre a carbonila de um resíduo e o hidrogênio do amino de 4 resíduos à frente. Dá uma pausa, lê para você conseguir entender melhor o que acontece. Eu vou mostrar uma foto aqui, mas é meio complicado de entender isso ainda. O sentido de giro dessa hélice-alfa é para a direita. Alguns aminoácidos interrompem a hélice-alfa, entre eles a prolina. Por quê? Porque a ligação Φ, que a gente acabou de ver, entre o amino com o carbono alfa é rígida devido ao ciclo, ou seja, a prolina, a parte amina dela forma um ciclo com carbono alfa, então ela não consegue girar essa ligação Φ. Então a gente vai ver que a prolina está muito presente nos contorcimentos que existem na proteína, que formam alças. Aminoácidos ácidos e básicos realizam ligação iônica com aminoácidos de carga oposta, ou geram repulsão por aminoácidos com a mesma carga, e isso também tende a interromper essas hélice-alfas. Aminoácidos com cadeias laterais volumosas, aí não tem nem o que explicar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então aqui a gente tem um videozinho para tentar ver o que acontece numa hélice-alfa. Isso daqui é um segmento de uma proteína, é uma cadeia linear, uma estrutura linear
que vai formar, na verdade aqui já formou, só não está evidenciado, uma estrutura secundária que é a hélice alfa. Vamos ver. Em branco as ligações de hidrogênio. Que caracterizam essa hélice alfa. E nos desenhos a gente caracteriza isso como uma hélice com o giro para a direita. Tá vendo que se a gente olhar aqui de baixo, ela está girando para a direita. E aí, como a gente viu lá anteriormente, esses enrolados da proteína são hélices alfas. Outra forma bem conhecida e clássica é a folha beta pregueada. Uma interação lateral de segmentos adjacentes. Ligações de hidrogênio. Configuração paralela ou antiparalela. Aqui a gente tem uma formação rapidinha de uma folha beta. Aqui a gente tem um segmento de aminoácidos. Aí chega aqui na bordinha, por exemplo, você tem uma prolina, que ela é rígida e contorce. Então aqui você forma uma alça. E aqui você tem outra prolina que contorce de novo, por exemplo. E aí você tem outro segmento. E o que acontece? Você vai ter interações de hidrogênio entre esses dois lados lineares, que vai formar uma folha beta, que pode ser antiparalela ou paralela. Ela vai ser antiparalela se tá vindo aqui o segmento linear, formou uma alça, na hora que volta já tem interação aqui e forma folha. Ou ela vai ser paralela se tá vindo aqui o segmento linear, forma uma alça, só que ela não volta. Por exemplo, ela entra no plano aqui da sua tela e vai lá para trás. Aí ela volta, vai lá para outro domínio da proteína, vai lá longe. E aí na hora que ela volta aqui, ela forma outra interação, ela forma outras interações. Então aqui você tem amino terminal, carboxi terminal, amino terminal, carboxi terminal. Aqui você tem amino terminal, carboxi terminal. Aqui você tem carboxi terminal também. Então é diferente. Aqui o carboxi está com carboxi terminal e aqui amino está com amino terminal. E no antiparalelo isso não ocorre. Aqui você tem carboxi terminal com amino terminal, carboxi terminal com amino terminal. Estrutura secundária ainda. Formas irregulares agora, como eu disse, alça, curvatura, dobra, etc. Volta beta. Vai ligar segmentos. Ela promove a flexibilidade de curvatura à cadeia. Tipos mais comuns. Volta beta 1. Presença de prolina. Então está vindo aqui uma cadeia linear de aminoácidos, de polipeptídeo. Aí tem a prolina, que como a gente viu é rígida, porque forma um ciclo aqui, ó, da amina com carbono alfa, e aí isso daqui não gira. Então ela necessariamente contorce. E aí forma uma alça aqui e essa sequência subsequente é obrigada a voltar. Volta beta 2. Presença de glicina. Então você está vindo aqui uma sequência linear. Aí você tem uma glicina que tem um grupo lateral H, que é muito pequeno. Então os giros que a ligação psi e phi dela dá são muito mais fáceis, porque esse grupo lateral não atrapalha. Então ela pode girar livremente. E aí ela gira e forma uma alça. Se você pegar artigos mais recentes para ler, existem vários tipos de volta dessa daqui. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas existem vários tipos que formam alças que são já bem caracterizadas. Por exemplo, a prolina pode se unir à glicina. Imagina que aqui fosse uma prolina. Então, você está vindo aqui, necessariamente a prolina vai contorcer e a glicina tem uma livre rotação. Então, as duas combinadas podem entortar a cadeia de forma muito mais fácil, o que vai aumentar as possibilidades espaciais da proteína como um todo, se elas estiverem combinadas, por exemplo. Estruturas supersecundárias, aqui rapidinho, ou também chamada de motivos. São padrões de 2 ou mais segmentos e a união entre eles. Então, se a gente tiver uma hélice alfa, uma volta beta e uma hélice alfa, por exemplo, a volta beta que vai formar a alça e vai voltar a ter uma hélice alfa. Isso é uma estrutura supersecundária, é um motivo. Ou, por exemplo, folha beta, alça, folha beta. Então, se você tem essas repetições, isso é uma estrutura supersecundária, ou chamada de motivo. A estrutura terciária é uma estrutura já tridimensional, enovelada, enrolada, entre aspas, biologicamente ativa. E aí, conforme essa proteína vai se enrolando com as interações dos grupos laterais dos aminoácidos, você vai ter a formação de domínios.
O que é um domínio? O domínio é uma unidade funcional de uma proteína. Normalmente ele também é referido como sítio ativo, ou local que abriga o sítio ativo, ou sítio de ligação ao substrato, ou sítio catalítico. Então é a parte funcional da proteína, é ali que vai ocorrer a catálise de alguma reação. Cada proteína pode ter um ou mais sítios ativos, e tem proteínas que têm vários, enzimas que têm vários. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente a ácido graxo sintetase, que forma as nossas reservas de lipídios, basicamente. Ela tem 7 sítios ativos, então ela vai catalisar 7 reações diferentes. Uma proteína, uma enzima, ela tem vários cômodos dentro dela, que cada cômodo vai realizar uma reação. O enovelamento é alcançado por ligações iônicas entre grupos ácidos, por exemplo, o glutamato, e grupos básicos, por exemplo, a lisina. Então você tem o glutamato e uma lisina que interagem, por exemplo, ligações de hidrogênio. Configuração estável da proteína, da estrutura terciária, ocorre quando a atração das cadeias laterais superam as repulsões. Então é o que eu disse, quando ela atinge o nível de menor energia, o nível mais estável, que não tem energia para ela poder interagir diferentemente, esses aminoácidos. Aqui puxando uma coisa importante, chaperonas são proteínas que ajudam no dobramento das proteínas que foram recém-sintetizadas. Então, conforme o ribossomo vai lendo e esses grupos laterais dos aminoácidos começam a reagir, você tem proteínas que são chaperonas que também vão interagir com esses aminoácidos, que vão ajudar a proteína a se dobrar da forma correta. O que é a desnaturação? A desnaturação ocorre com mudanças de pH, com mudanças de temperatura ou choques mecânicos. Lembra que eu falei para você que se você abaixar muito pH, você vai liberar muito hidrogênio ali onde aquela proteína está inserida, e você vai quebrar ligações iônicas, por exemplo. Na desnaturação, a proteína enovelada é aberta, retilinizada, é desdobrada. Ela perde a conformação dela. Algumas desnaturações são reversíveis, e aí a gente chama isso de renaturação, quando o agente desnaturador é retirado. Ubiquitina é uma proteína que marca outras proteínas covalentemente para serem degradadas por um complexo multiproteico chamado de proteassomo. Então, quando você vê que uma proteína sofreu ubiquitinação, ela foi marcada para ser degradada, porque ela já não presta mais, ou ela está dobrada errada, e assim por diante. Estrutura quaternária, para finalizar. Estrutura quaternária é o quê? São proteínas que possuem mais de uma subunidade. Lembra que a gente falou que subunidade não tem ligação covalente entre elas, por isso que elas são chamadas de subunidades. Elas simplesmente interagem eletrostaticamente, sem sofrer ligação covalente. Interações não covalentes juntam proteínas terciárias para formar estruturas quaternárias. Exemplo, hemoglobina. Então aqui você tem duas subunidades beta, lembra que eu disse? Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Cada subunidade tem um grupo M, que a gente viu que é o grupo prostético que carrega o ferro, que vai carregar o oxigênio. E a interação entre elas aqui não é covalente, é eletrostática, é ligação de hidrogênio, é interação hidrofóbica, e por isso que elas são chamadas de subunidades, e por isso que ela possui uma estrutura quaternária, é algo que vai além de um enovelamento. Bom, gente, essa foi a aula de proteínas, espero ter sido conciso, falo bastante porque eu tento explicar da melhor forma que eu entendo, e então é isso. Se você curtiu, se você quer dar sugestão, deixa aí nos comentários, e assiste a aula de aminoácidos antes de assistir essa aula. Se você chegou até aqui, provavelmente você já assistiu. Mas a aula de aminoácidos te ajuda a entender muito do que acontece aqui. Essas interações, que é uma coisa meio subjetiva, que a gente não tem como enxergar isso a olho nu. Então, é isso. Gostaram da minha luva? Bonita, né? Tá frio. Eu tô com frio na mão. Minha mão normalmente fica muito gelada, aí eu ponho luva. Então, é isso. Se inscreve no canal aí para não perder as próximas aulas. E deixa o like no vídeo, sugestão de livro nos comentários, fica à vontade aí, o canal é meu, o canal é de vocês também. Tamo junto, falou guys!